Em Taubaté, a Volkswagen decidiu adiar em uma semana o início da retomada gradual das atividades na empresa, prevista inicialmente para a próxima segunda-feira. Com a decisão, a montadora deve retomar os trabalhos só no dia 25 de maio, após 2 meses com a linha de produção parada. A partir desta data, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, a montadora também vai colocar 1.300 trabalhadores em layoff. A suspensão temporária dos contratos tem o objetivo de preservar os empregos em meio à queda na produção provocada pela pandemia de coronavírus, mas também a saúde dos funcionários, reduzindo assim a circulação de pessoas na fábrica. Atendendo a um pedido do governador João Dória, o PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, vai reabrir ao público nesta quarta-feira com acesso controlado. O atendimento presencial será das 8 da manhã às 4 da tarde, com limitação de até 15 pessoas por vez e uso obrigatório de máscaras de proteção facial. O objetivo é atender os trabalhadores que precisam dar entrada no seguro-desemprego ou buscar uma nova oportunidade no mercado. As vagas também podem ser consultadas no site da Prefeitura sjc.sp.gov.br. O endereço aparece aqui no seu vídeo. Desde o início da pandemia causada pelo coronavírus, a Prefeitura de Taubaté já perdeu mais de 10 milhões de reais na arrecadação de impostos. E para reduzir as chances de inadimplência, o município decidiu prorrogar o vencimento do IPTU e também do ISS. Quem traz os detalhes para a gente é a Sandra Riva. No total, são 2 tributos que tiveram as datas de vencimento prorrogadas por conta da pandemia de coronavírus. A secretária de Administração e Finanças, Odila Sanches, tem as informações completas para a gente. Secretária, então explica para a gente quais são esses tributos, entre eles o IPTU, e explica para a gente quais são as datas, as novas datas para o pagamento desses tributos. Sim, a prorrogação vai se dar então com relação a IPTU e ISS. ISS fixo, nota fiscal eletrônica e todos esses tributos que venceram a partir do dia 23 de março até o dia 31 de março, eles ficam automaticamente prorrogados para o mês de junho, até 30 de junho, pagar. Com relação aos tributos de IPTU e ISS do mês de abril, eles ficam prorrogados para o mês de julho. Então, o município pode pagar o contribuinte pode pagar até 31 de julho. E com relação ao mês de maio, todos os tributos até dia 10 de maio, ele pode pagar no mês de agosto, até 30 de agosto. A pessoa não precisa vir até a prefeitura, automaticamente já tem isso registrado nos bancos, é isso, né, secretária? Isso, tão logo a publicação do decreto, nós estamos oficiando, já oficiamos os bancos. Os bancos agora estão nos questionando algumas questões de ordem de tecnologia, mas é para ser automaticamente o contribuinte ir até o banco, conseguir fazer seu pagamento sem multa e sem juros. Obrigada pelas suas informações. Obrigada, não por isso. Sandra Riva, de Taubaté, para o Band Cidade. Em meio à crise gerada pela pandemia de coronavírus, muitas pessoas perderam o emprego, ficaram sem renda e agora enfrentam dificuldades para ajustar o orçamento doméstico. Isso significa, em muitos casos, escolher que conta deixar de pagar. Pois é, mas é possível evitar a inadimplência negociando direto com as empresas, como é o caso dos financiamentos em bancos. E é sobre esse assunto que a gente conversa ao vivo com a Islanda Barros, que é consultora de negócios e marketing e também especialista no mercado imobiliário, que também está conectada via Skype com o Band Cidade. Muito boa noite, obrigada pela participação. Bom, eu começo perguntando sobre essa questão, então, das parcelas de financiamento. É importante as pessoas saberem que não significa aí uma pula parcela, Na verdade, é uma renegociação da dívida, ou seja, ela pode ficar mais cara lá na frente, então tem que avaliar direitinho, É verdade. Os bancos, eles têm renegociado esses contratos, mas é importante que o consumidor entenda quais são os termos dessa renegociação. Muitos bancos têm anunciado que essas parcelas estão sendo adiadas aí com prazos de 60 e 90 dias, mas é importante que o cliente procure a unidade bancária para entender em que termos isso vai acontecer, quais são as incidências em relação a essas parcelas de multa e juros. E também é bacana recorrer só em caso de extrema necessidade a esse tipo de recurso, de alternativa oferecida nesse momento? Sim, é de extrema importância que o consumidor entenda
que essa parcela ela vai sofrer algum tipo de incidência de juros e multas, e é importante entender se isso é interessante nesse momento. Aquele que pode pagar as parcelas, é super interessante que o faça na data acordada. Islanda, essas negociações bancárias incluem também os financiamentos habitacionais, né, como a própria Caixa anunciou. Nesse caso, a parcela também está sendo renegociada? Ela vai ficar um pouquinho mais cara lá na frente? Na verdade, o que acontece? Aquele contrato de financiamento habitacional foi acordado nos termos de incidência de juros e multa ao longo do termo em que ele foi acertado. É importante entender, como eu sempre falo, junto à unidade bancária, de que forma que isso vai acontecer para o consumidor. As unidades bancárias, elas têm tratado isso de forma pontual, caso a caso. Isso depende do relacionamento, inclusive, que o cliente tenha junto à unidade bancária. E quem tem parcelas em atraso também consegue renegociar, fazer parte dessa alternativa oferecida atualmente pelos bancos? Alguns bancos não têm aceitado essa renegociação para clientes que estão com mais de 2 parcelas em atraso. Tá certo, então eu gostaria de agradecer a participação da Islanda Barros, que é consultora de negócios e marketing. Obrigada pela participação no Band Cidade, pelas informações. Obrigada a vocês, uma boa noite. Boa noite. E a chegada de uma frente fria muda o tempo na região e provoca chuva no Vale do Paraíba a partir de amanhã. Os termômetros também despencam e a temperatura cai. Os detalhes da previsão do tempo com Amanda Souza, da Somar. Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham. Amanhã, quarta-feira, mudanças no tempo no estado de São Paulo. Com a aproximação de uma nova frente fria, a chuva volta a se espalhar pelo território paulista. Em Taubaté, a quarta-feira será de pancadas de chuva, temperaturas amenas, mínima de 10, máxima de 25 graus. Na quinta-feira, o frio ganha ainda mais intensidade. A temperatura cai, principalmente à tarde, com máxima prevista de 19 graus. Em São José dos Campos, também já tem previsão de chuva amanhã, quarta-feira, mesmo que em forma de pancadas. Máxima prevista de 25 graus. Depois do intervalo, o projeto em Pindamonhangaba usa redes sociais para conectar empresas a pessoas que estão em busca de uma oportunidade de emprego. Mais de 800 pessoas já conseguiram retornar ao mercado de trabalho. Band Cidade volta em instantes, agora às 7h12.